Assim que deu à luz na Beócia, a mãe de Narciso visitou um oráculo. Impressionada com a beleza da criança, ela gostaria de saber se ele viveria por muito tempo. De acordo com o oráculo, Narciso viveria muito, mas não poderia conhecer a si mesmo. Ele seria vítima de uma maldição fatal. A minha mãe sempre demonstrou uma certa rejeição em relação a mim. Era nítido a forma indiferente com que ela me tratava, principalmente em relação aos meus irmãos. Eu cresci sendo rodeada dos questionamentos dos meus próprios irmãos e o pior deles era quando eles me perguntavam: por que a mãe te trata assim? Eu ainda era pequena quando ela me expulsou de casa pela primeira vez. Eu nem lembro por quê. Bom, uma pessoa narcisista é uma pessoa que tudo gira em torno dela. Ela é o centro do universo. Ela é o centro do mundo, né? Então, hoje, né, se fala muito na pessoa narcisista e também se fala muito na cultura narcisista. Para quem quiser se aprofundar na cultura narcisista, nós temos um livro, Dolesch, que vai retratar essas questões de um mundo altamente narcisista. E as pessoas narcisistas são pessoas que elas, né, tudo gira em torno delas. Elas são o sol. Tudo que ela fazia para mim era com um tom de obrigatoriedade. Eu tô fazendo porque eu sou a tua mãe. Não era com carinho, paixão, zelo, gosto. Era por obrigação. Minha filha, para mim, é tudo que eu tenho. É o ar que eu respiro, é a continuação da minha vida. Foi um sonho realizado, esperado por 10 anos. E o que são mães narcisistas? São mães altamente preocupadas com ela e com a sua prole, né? Então, são mães altamente preocupadas com os seus filhos, com a educação, com o bem-estar, com a alimentação, com a saúde, né? E elas têm um controle total sobre esses filhos, né? Então, a gente vai ver muito essa questão da mãe narcisista, né? A mãe que tem essa preocupação, essa obsessão, né, com os seus filhos. Tudo parte deles, né? E o tratamento desses filhos é diferente, né? Por exemplo, tem o chamado filho de ouro e aí outros que não são tão... não recebem tanta afeição quanto a isso. Esses filhos são muito protegidos, são muito amados, muito mimados, né? Com a intenção de fazer o melhor para eles. Mas quem falou que ser mimado, protegido é melhor para uma criança, né? A criança tem que aprender a andar com as suas pernas, né? Nós não podemos proteger o tempo todo. Essas mães não podem ser, elas ter o controle, né? Mas aí vai ter a história de cada um e as consequências dessa educação, né? Dessa forma de lidar, né, com esses filhos e com essa mãe altamente narcisista. Quando adulto, Narciso chamava a atenção de todos por onde passava graças à sua beleza estonteante. Apesar disso, era extremamente arrogante. Assim, passou a vida sozinho, pois julgava que ninguém era digno de seu amor e companhia. Eu sempre achei que casa de pai e mãe era um lugar de aconchego. Um lugar que você quisesse ficar e não sair. Mas para mim sempre foi o contrário. Tudo na minha vida era não. Não, não, não. E muitas vezes o tratamento que essas mães dão para esses filhos é um tratamento ruim, né? Elas os negligenciam
e os tratam mal, ou sempre são ela ao invés deles? São formas de... tudo gira em torno delas, tudo gira em torno dos filhos, elas não perguntam, elas não questionam, parte delas, né? E isso é muito prejudicial, porque as crianças, os adolescentes também têm vontade, têm desejos, né? E a gente também tem que respeitar isso. E essas mães não pensam dessa forma, né? Elas sabem, elas conhecem, elas são o centro do mundo, elas são as melhores mães do mundo. Você é o cheiro que eu mais gosto, é a pessoa que eu mais amo, é por você que eu batalho, eu não tenho futuro a não ser pensando em você. Eu não penso mais no futuro para mim, é só para você, o que eu vou fazer para você, o que eu vou deixar para você, para que você nunca venha passar necessidade, essas coisas assim, é tudo. Foram de pequenas coisinhas que isso foi se transformando num monstro na minha vida. A minha mãe ligava para as minhas tias para falar mal de mim. Tudo que eu fazia de errado, ela fazia questão de enfatizar, potencializar. Às vezes uma coisa que era simples, ela transformava em algo estrondoso. Agora, quando a minha mãe vem me visitar, ela me trata da maneira que eu sempre quis que ela me tratasse, como filha. Mas eu acho que agora é um pouco tarde demais para isso. Quem que vai contrariar a palavra de uma mãe? A palavra de mãe é como se fosse a palavra de um Deus. Só que Deus só existe um. E a minha mãe está bem longe de ser isso. E como que lida com uma mãe desse jeito? Pois é, como lida? Não existe uma fórmula, né? Não existe um caderno de receita. O que existe, né? São muitas vezes as mães que daí vão procurar na terapia, na clínica, né? Ajuda em relação aos filhos, né? E aí nós vamos ter que reconstruir toda essa relação que elas criaram durante esses anos, né? Muitas vezes o tempo já passou, a formação já está completa, né? E aí vai depender de caso a caso, né? A sensação de ter minha filha é a maior alegria do mundo. É um amor que você tem, que está guardado dentro de você, que você não conhece e que você põe para fora. É tudo de bom ter um filho, ter minha filha. É uma dor e um sofrimento que ser humano nenhum merece. Ninguém precisa passar por isso. Principalmente vindo da sua mãe. Mãe. A palavra mais forte que existe no mundo. Algo que você tem que deveria ser ponto de partida da sua vida. Não algo que você tem pavor de lembrar que existe. Eventualmente, ele conseguiu se apaixonar. Um dia, ao se encarar numa fonte d'água, se deparou com o seu reflexo. Hipnotizado pela imagem, acabou se apaixonando. Por não saber se tratar de um reflexo, tentou possuir o desejo de sua paixão. E quais são as coisas que revertem nos filhos quando se tem uma mãe narcisista? Pode ser insegurança, dependência, medo, ou altamente sem controle, ou altamente autossuficiente, só pensa nele, só pensa na mãe, não pensa no coletivo, em outros membros da família, né? Nós podemos ter diferentes tipos de comportamento aí. Os filmes antigos do Woody Allen, o grande diretor e ator americano Woody Allen, vai trazer muito dessa questão dessa mãe, narcisista, essa mãe dominadora, né?
é uma dica para vocês, né? Vejam alguns filmes antigos do Woody Allen para vocês terem a compreensão. Você se arrepende de algo que você já fez ou de alguma ação como mãe? Como mãe, já, com certeza. Eu me arrependo, mas não poderia ser diferente. Eu não tinha capacidade para mudar a história. Mesmo que se fosse acontecer hoje, eu teria que ter feito tudo do mesmo jeito. Segundo alguns autores, o rapaz tentou agarrar o reflexo e acabou morrendo afogado. Outros dizem que ele se suicidou por não alcançar a imagem do amado. De qualquer forma, encantado com o reflexo, acabou definhando até a morte. Ela disse que nunca tinha me expulsado de casa antes. Disse que eu era uma mentirosa. Aquilo me deixou muito brava. Meu pai estava calado vendo tudo aquilo. Mais uma vez a gente brigando. E aquilo me doía como se enfiasse uma faca dentro de mim, te cobrindo de uma culpa que você não tem, você tentando tirar a justificativa de uma coisa que você não fez. Então eu falei, nunca, mãe. Você tem certeza? Eu olhei para o meu pai e perguntei para ele, você lembra, pai? O senhor lembra da vez que ela me expulsou de casa, que ela gritou para todo mundo ouvir? Todo mundo ouviu quando ela me expulsou, você lembra? Diz a verdade. E ele disse não. Foi como se ele tivesse me jogado no fogo. Eu não era nada. Eu não valia nada. Aí eu fui pro meu quarto, chorei a noite inteira. Passei a noite procurando um canto naquele quarto que eu pudesse pendurar a corda que eu usava para pular, que aguentasse o meu peso. Mas eu não encontrei.